19 de maio. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O advogado Marcos Tavares Leite falando que as novas regras trabalhistas se aplicam a todos os contratos de trabalho regidos pela CLT. O professor Edmundo Medeiros fazendo um alerta sobre falsas promessas de quitação de dívidas tributárias. Conheça uma pequena empresa que está revolucionando o mercado de drones, além de muita informação. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o coordenador de MBA da FIPECAF, Fábio Pereira da Silva, que falou sobre reforma tributária. Estamos no ar. No tema segurança jurídica ou insegurança jurídica, vamos falar ainda sobre a reforma trabalhista. Apesar de muita controvérsia que ainda existe, principalmente depois que caducou a medida provisória 808, que alterava as disposições da reforma trabalhista, a Justiça do Trabalho ainda debate sobre a quais contratos essa reforma efetivamente pode ser aplicada. Se ela já se aplica aos contratos anteriores a novembro de 2017 ou apenas aos novos contratos. O Ministério do Trabalho, nessa semana, publicou um parecer onde tenta dirimir essa questão e que nos parece ser a mais adequada justamente para preservar o trabalho e para gerar segurança jurídica, seja empregado ou aos empregadores. Por esse parecer, a reforma trabalhista se aplica também aos contratos de trabalho anteriores a novembro de 2017, aonde não seja incompatível o contrato com a lei e também aonde já não há a geração de um direito adquirido, como, por exemplo, o direito a uma determinada estabilidade. Havendo direito adquirido, prevalece o contrato anterior. Mas aonde não há incompatibilidade, o contrato pode continuar a vigorar, adequado, portanto, às alterações da reforma trabalhista e nada obstacularizando, por exemplo, que se faça aditamentos a esse contrato, alterações nesse contrato, ainda que antigo, mas que fique também com disposições que agora a reforma trabalhista permita. Exemplo disso seria a possibilidade do parcelamento das férias, negociação sobre banco de horas e algumas outras questões que não existiam anteriormente e que a partir de novembro de 2017 podem ser abordadas e tratadas no contrato de trabalho. Portanto, esse parecer parece que gera melhor segurança e leva a uma adequação de uma situação ainda debatida também perante a Justiça do Trabalho, perante o Poder Judiciário. Mas esse tipo de parecer permite uma maior segurança, assegura trabalho, assegura os contratos de trabalho de maneira que não se precisa elaborar novos contratos, simplesmente mantendo a aplicação do que era direito adquirido e permitindo agora a adequação e as correções a partir da nova legislação trabalhista. O diâmetro médio da Lua é de 3.476 quilômetros. Isso é mais ou menos o tamanho da Ásia. Se a Lua fosse habitada na mesma proporção da Terra, teria 1 bilhão e 640 milhões de pessoas. Durante o dia, a temperatura na Lua é de 100 graus Celsius, um calor escaldante. Lá não há chuva nem vento, mas à noite o frio chega a 175 graus Celsius negativos, um frio congelante. Essa, você sabia? A complexidade do sistema tributário brasileiro, associada a uma pesada carga fiscal, não apenas provoca dificuldades de natureza financeira a pessoas físicas e principalmente empresas. Provoca também o surgimento de pessoas que são aproveitadoras dessa situação e que buscam tirar vantagens de empresários que muitas vezes se encontram em situações desesperadoras. Na seara tributária, esses aproveitadores buscam oferecer possibilidades de solução que, em verdade,
não passam de mera ilusão. Mas recentemente, essas soluções têm proliferado no mercado. Vamos a alguns exemplos. A Receita Federal do Brasil, em hipótese nenhuma, ela aceita créditos de terceiros para compensação de débitos tributários. Tem se oferecido aos empresários a compensação de débitos tributários com supostos créditos de terceiros. São créditos que supostamente estariam garantidos em ações judiciais. São créditos que supostamente estariam assegurados no âmbito da própria Receita Federal. Essas pessoas, portanto, exigem dos empresários o pagamento antecipado por esses créditos e que, num futuro próximo, não se confirma. A compensação, na verdade, é mera ilusão. Uma outra forma fantasiosa de solução de débitos tributários que vem sendo oferecida diz respeito à oferta de imóveis em dação em pagamento. Quitar uma dívida tributária por meio da dação em pagamento de bem imóvel realmente é uma possibilidade admitida na legislação. A questão é, o governo federal, por meio da Procuradoria da Fazenda Nacional, só aceitaria, como de fato ocorre, imóveis de valor e que são do seu interesse. Ocorre que, para que faça algum sentido financeiro esse tipo de negócio, essas pessoas ofertam imóveis que não têm valor e que evidentemente são adquiridos por um valor irrisório. Juntamente com a aquisição deste imóvel de baixíssimo valor, essas pessoas contratam a elaboração de um laudo que superavalia este imóvel. Imóvel, então, que é ofertado em dação em pagamento. Trata-se, mais uma vez, de uma tentativa infrutífera, uma possibilidade fantasiosa de resolução, de quitação de débitos tributários. É por isso, portanto, ao longo das últimas semanas, nós temos destacado até mais de uma vez que, neste momento, uma forma real, concreta, legal, pública, transparente de resolução de débitos tributários no âmbito do Simples Nacional está aberta e continuará aberta até o dia 9 de julho. Trata-se do PERT Simples Nacional, uma possibilidade de negociação com o governo federal de todos os débitos tributários gerados no âmbito do Simples Nacional. Fiquem atentos, portanto, a essas formas alternativas de resolução de débitos tributários, sejam estes débitos no âmbito municipal, estadual ou federal. Na maioria dos casos, trata-se nada mais, nada menos que pura fantasia. Até 16 de julho, a Pinacoteca de São Paulo estará com a mostra Ilma af Klint, Mundos Possíveis em cartaz. A mostra ocupa o primeiro andar da Pinaluz, com visitação de segunda a quarta-feira, das 10 às 17h30. Trata-se da primeira exposição individual da pintora sueca Ilma af Klint na América Latina, cujo trabalho vem sendo reconhecido como pioneiro no campo da arte abstrata e que passou despercebido durante grande parte do século XX. A exposição inclui 130 obras, incluindo algumas que nunca foram apresentadas ao público. A Pinacoteca situa-se na Praça da Luz, no centro da cidade de São Paulo. Confira! Você provavelmente já deve ter visto um drone voando por aí. Ele é um veículo aéreo não tripulado e controlado remotamente, que pode realizar inúmeras tarefas. Com múltiplas finalidades, esse equipamento está cada vez mais presente em diversos lugares do mundo. Conheça uma empresa que é especializada em filmagens aéreas, manutenção e venda de drones. A nossa empresa começou praticamente há 18 anos atrás,
era uma empresa voltada para a parte de modelismo em geral, né? Tudo controle remoto, desde barco, carrinho, avião, helicóptero. E nos últimos 7, 8 anos surgiu a parte de drones, que está arrebentando, né? Está explodindo no mundo inteiro por causa da sua facilidade de operação e da sua diversidade de utilidade, ou seja, você pode usar drone praticamente para tudo hoje. Os drones já estão presentes na vida dos pequenos empresários, incluindo o setor imobiliário e da construção civil, entre outros. Com relação às funções dos drones hoje, está uma coisa espetacular de variado. A gente tem drone para levantamento topográfico, a gente tem drone para vistorias técnicas em pontes, torres, praticamente na parte da engenharia civil toda. A gente tem drone entregando boias salva-vidas para pessoas que estão se afogando na praia. A gente tem drone apagando incêndio, já tem drone com mangueira que levanta, ela sobe para o andar, que é uma escada Magiros não iria conseguir. A gente tem drone fazendo entregas de alimento, entregas de medicação em lugares remotos. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Fábio Pereira da Silva, coordenador de cursos da FIPECAF na área de MBA de Gestão Tributária. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, muito obrigado. Dr. Fábio, o que você acha da reforma tributária? O Brasil precisa de uma reforma tributária ou não? Sem dúvida nenhuma, o Brasil precisa de uma reforma tributária. Na verdade, reforma tributária é um tema que sempre retorna, entra governo, sai governo, e o tema da reforma tributária retorna, porque, evidentemente, a gente tem um sistema tributário bastante complexo e que necessita de uma reforma ampla. O problema é que essas propostas elas nunca avançam porque tem muitos interesses envolvidos. O Brasil é um país, é uma federação, a gente tem estados, municípios e União Federal, cada qual com a sua parte da arrecadação tributária, e quando você fala de reforma tributária, você está dizendo em mexer justamente com essa distribuição de arrecadação tributária. Nesses interesses. Exatamente, você vai mexer nos interesses de estados, municípios e federação, e ninguém quer perder a arrecadação tributária. Então é um tema muito difícil de avançar no Congresso, justamente por conta desse emaranhado de interesses que a gente tem. Quando nós falamos de reforma tributária, que é o consenso, e o governo fala que precisa de uma reforma tributária, existe um conflito de interesses além desse conflito de Estado, município e União. Porque na visão do governo, a reforma tributária para aumentar impostos. E para a sociedade nós queremos uma reforma tributária que simplifique impostos e reduza o custo da carga tributária. Isto é correto ou isto é utopia? Não, sem dúvida, até porque o passado nos mostra isso, não é? Só para exemplificar, no passado houve uma proposta de mudança do PIS e COFINS, que deixasse de ser cumulativo e passasse a ser não cumulativo, porque o sistema cumulativo onera toda uma cadeia de produção, e quando a proposta foi aprovada, o que a gente viu foi um aumento excessivo das alíquotas, inclusive para alguns setores da indústria e de serviços, houve um aumento da carga tributária. Então aquilo que a gente esperava que desonerasse a cadeia, no final, em alguns casos, até onerou mais do que quando era no sistema cumulativo. Então a gente já tem um histórico de aumento da carga tributária toda vez que se fala em reforma tributária. Então, no caso da CPMF aconteceu isso, ou seja, a gente já tem esse histórico, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, quando a gente fala em reforma tributária, a preocupação da sociedade civil, principalmente do setor empresarial, justamente é que essa reforma tributária seja para reduzir a carga e para simplificar o sistema, que é muito complexo, e não para haver um aumento da carga. E o problema que a gente tem é que, principalmente no momento de crise, de déficit público, o governo sempre está de olho no aumento da arrecadação. Então, a gente tem esse conflito também entre o interesse da sociedade civil e o interesse do governo. Na sua visão,
qual seria o modelo de reforma tributária desejável ao Brasil? Para a gente falar num modelo ideal, a gente precisa primeiro avaliar quais são os problemas que a gente tem no sistema tributário brasileiro. E quais são? Os problemas que a gente tem principais do sistema brasileiro ele é excessivamente complexo. É um emaranhado de legislação, é um emaranhado de normas. Muitas vezes o empresário, principalmente o pequeno empresário, ele não tem o desejo de sonegar o tributo, mas ele sequer consegue cumprir com a legislação. A legislação é difícil de interpretar. Então, essa complexidade, ela inclusive torna o sistema completamente injusto. Porque o que acontece? O grande empresário, a grande empresa, ela tem disponível consultores, advogados, contadores altamente qualificados que ajudam ela a reduzir a carga tributária, buscar brechas na lei para, de forma legal, pagar menos tributos. O pequeno empresário não tem essa oportunidade. O pequeno empresário simplesmente ele paga o tributo. Veja, para exemplificar essa decisão recente do Supremo de excluir da base de cálculo PIS e COFINS, da base de cálculo do PIS e COFINS o ICMS, as grandes empresas entraram com essa ação. As grandes empresas estão discutindo isso. O pequeno empresário ele mal sabe que isso está acontecendo, ele está pagando a carga tributária. Quem vai recuperar esse tributo inconstitucional que foi pago são as grandes empresas. O pequeno empresário pagou e não vai recuperar isso. Então a complexidade causa uma injustiça, ou seja, aquele que tem menos capacidade econômica acaba pagando muito mais. Então esse é o principal problema que a gente tem. Mas não é só. Além disso, a gente tem um sistema tributário que é regressivo. O que é um sistema tributário regressivo? A gente tem quem tem menor capacidade econômica, para falar de uma forma bem didática, aquele que é pobre no Brasil paga mais tributo proporcionalmente do que o rico. Por quê? Porque a gente tem uma tributação muito concentrada no consumo e não na renda, como os demais países. Os países que têm um sistema progressivo, a tributação ela é focada na renda. No Brasil, a tributação é focada no consumo. Você paga muito para comprar um carro, um shampoo ou um celular. Então, esse é um problema que traz uma regressividade ao sistema. Outro problema que a gente tem é um enorme contencioso fiscal. Você briga com a autoridade fiscal o tempo todo. Não existe, por parte da autoridade fiscal, ou pelo menos regra geral, um desejo que o contribuinte tenha um compliance fiscal. O contribuinte não é orientado, o contribuinte é autuado. Então esse tipo de situação causa um desgaste nessa relação e, vamos ser francos, não se trata de querer sonegar, mas é evidente que todo cidadão ele não se sente confortável ao pagar tributo, porque você está retirando uma parte da renda que ele com sacrifício conquistou para dar para o governo. Então, para que esse sacrifício seja realizado, a gente tem que facilitar a vida do contribuinte. E no Brasil é muito difícil pagar tributo. E que modelo tributário você defende? Eu acho que, primeiro, uma tributação baseada no consumo. A gente precisa ter uma tributação na renda. A gente tem que desonerar o consumo, que é o que acontece nos grandes países do mundo. Um modelo de tributação sobre o valor agregado para o consumo e uma tributação focada mais na renda. E a IVA, que é imposto sobre valor agregado, substituiria que impostos? A gente tem uma proposta hoje que eu considero muito interessante, que é a proposta do CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal, que tem como integrantes professores da GV, economistas, pessoas da sociedade civil, que considera a substituição de 5 tributos que são calculados sobre a receita: PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS. A gente substituiria esses 5 tributos por um tributo só, que seria o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Seria um tributo de valor agregado, cobrado sobre valor agregado, não cumulativo, ou seja, eu tenho direito aos créditos de tudo que eu comprei para produzir e as cargas tributárias seriam menores, seriam reduzidas. Então eu considero esse modelo muito bom porque ele desonera o consumo. E você teria que ter uma reforma tributária também no aspecto da tributação da renda. Se você equilibrar isso, focar na renda e desonerar o consumo, você passa a ter uma tributação mais justa, um sistema mais justo, mais progressivo. O que é o sistema progressivo? Quem tem uma capacidade financeira maior paga mais tributo do que quem tem uma capacidade financeira menor. Existe algum projeto de lei hoje tramitando nesse sentido? Existe o projeto de lei do deputado Rauli,
né, que já está tramitando faz algum tempo, mas é um projeto que a gente ainda não tem, ele não avançou como a gente gostaria que avançasse. De novo, esbarra-se numa série de interesses e entra governo, sai governo, cada governo tem a sua preferência. Por exemplo, agora a gente passou por uma reforma trabalhista, ficou se discutindo muito tempo uma reforma previdenciária que não foi para frente e a reforma tributária acabou sendo deixada de lado. Então, como que acontece no Brasil? A reforma tributária que mude efetivamente o sistema nunca acontece. O que acontece são mudanças pontuais. É uma CPMF, é uma mudança no PIS e COFINS, sempre algo que a gente espera que corrija ou que simplifique e acaba sempre complicando mais. E aumentando a carga tributária. E aumentando a carga tributária. Só para ter um exemplo, a gente passou por uma mudança na legislação do Simples Nacional, que é um sistema positivo, porque você tem uma simplificação da carga tributária, do compliance das pequenas empresas, mas a recente mudança acabou tornando muito complexo o Simples. E mais caro. E mais caro. Hoje é mais complexo você controlar quanto você está pagando no Simples do que, por exemplo, um regime de lucro presumido, que seria um regime já para empresas maiores do que aquelas que estão no Simples. O Simples Nacional, ele realmente é um sistema que tem que ser louvado, porque ele permite que o pequeno empresário ele esteja dentro do compliance fiscal, mas está se complicando tanto o Simples, tanto que ir para a informalidade acaba acontecendo, infelizmente, o que não é correto, mas acontece. Nós temos 1 minuto e eu queria falar Estados Unidos, reforma tributária do governo americano, com a redução da carga tributária para as grandes corporações. Qual a sua avaliação? A reforma tributária americana ela é polêmica porque muito se diz que a redução da carga tributária beneficia muito os grandes contribuintes, quem tem elevada capacidade financeira e não a classe média, que é muito forte nos Estados Unidos, muito ruidosa, e também está no momento nos Estados Unidos de alto déficit público. Então existe uma discussão se a reforma tributária é boa ou ruim. O ponto é, o que eles estão visando é, ao reduzir a carga tributária, principalmente das grandes corporações, eu atraio investimento, eu aumento a atividade econômica e, de forma consequente, eu acabo aumentando a arrecadação tributária. E o poder de compra das pessoas. E o poder de compra, mais pessoas comprando, mais tributos que é arrecadado. Então, desse ponto de vista, não tem como discordar. A gente podia copiar alguma coisa assim para reduzir a carga tributária no Brasil. Tudo que é bom tem que ser copiado, né? Fábio Pereira da Silva, agradecemos muito a sua participação, o seu brilhantismo e tomara que os formadores de decisão do país tenham ouvido e possam seguir esse exemplo que outros países adotaram e ao seu brilhantismo. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-lo se forem 10, 12. Mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história.